Boa tarde, galerinha que tá em casa. Hoje nossa aula foi de História, aqui na sala, disciplina de História, na unidade, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que é a unidade 8. Vamos abrir nossa apostila aí, na disciplina unidade 7, na disciplina de História, unidade 7, na página 142. Podemos abrir a nossa apostila, então, nessa página. Vamos lá para nossa apostila. Lá na página, na apostila, nós temos aí, ó, os marcos de memória guardam histórias. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. O que são marcos de memória? São registros, lugares, objetos, né, que marcam, que lembram uma história de um local, de uma pessoa e que nos recordam do que aconteceu naquele local. A gente percebe aí, ó, a família Dom Bosco, né, as crianças Dom Bosco fazendo visitações, ó, né? E essas visitações aí são feitas aí, ó, no Mercado do Peso, em Belém do Pará, no estado do Pará. Olha que legal, né? Então aí você percebe, ó, as pessoas retirando mercadorias, carregando peso, né? Você percebe pela estrutura do mercado que é um lugar histórico pela construção, né? Essa foto é atual, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui é a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que as crianças da turminha Dom Bosco estão fazendo, né? Então elas estão aí fazendo uma visita ao mercado, ver o peso, em Belém do Pará, né? Bom, né? Em Belém do Pará. Você conhece algum desses lugares, né? Então, e aí, você em casa, você já visitou Belém do Pará? Você conhece algum desses lugares aí que estão representados aí na apostila? Em sua opinião, esses lugares são marcos de memória? Sim, né? Porque guardam a história. Esse mercado mesmo, ver o peso, ele né? Ele data aí de 1965. Então ele conta toda a história aí de Belém do Pará, né? Desde o início da criação de Belém. Então ele está aí, né? E ele continua aí até hoje. A sua construção, ela foi mantida, né? Ela é uma construção antiga, foi restaurada, mas até hoje é a mesma estrutura, certo? Por isso que ele é um marco de memória. E aí aqui a gente vai falar sobre os lugares com histórias para contar. Então a gente tem a Rua do Ouvidor e temos o Mercado Ver o Peso em Belém, né? Os dois a gente já viu ali na imagem acima. Por que essa rua recebeu este nome? Então, ouvidor era o juiz, né, que ouvia, né? Ele ouvia as queixas da população lá no século XIX. E aí, então, deram o nome desta rua, né, aí no Rio de Janeiro, para homenageá-lo, ouvidor, porque ele morou nessa rua por muito tempo. Já o mercado Ver o Peso, né, esse é o nome original ainda do mercado. Por quê? Porque na época das colonizações, né, então, era lá que os comerciantes da região amazônica levavam seus produtos para ser pesados. Por isso que recebeu esse nome, Ver o Peso. Então aqui pergunta qual desses nomes você acha que é o mercado. Então é o Ver o Peso, né? É o mercado. E qual deles refere-se a uma rua? O ouvidor, né? É uma rua. Em sua opinião, o que esses nomes significam? Então a gente falou, ouvidor é porque era um juiz que ouvia as queixas da população e foi homenageado com o nome da rua. E Ver o Peso era um mercado que na época, né, da independência do Brasil, os comerciantes dessa região amazônica pesavam suas mercadorias neste mercado. E aqui vai falar por que, né, que essa rua então, certo, do ouvidor, né, recebe este nome, tá? E aqui vai falar, ouvidor, então na época em que o Brasil era colônia de Portugal, era dado ao juiz que ouvia queixas da população e as resolvia, tá? Então esse Francisco Bercode Silveira, ele foi morar nessa rua e por isso, né, ele foi homenageado com o nome da rua. Então essa rua antes então deste ouvidor, né, receber essa homenagem, ela recebeu outros nomes: Rua de Gadelha,
Rua de Aleixo Manuel, Rua de Barbalho, Rua de Santa Cruz, Rua da Quitanda, Rua do Homem da Costa e a Rua de Sé Nova, né? Entre outros nomes aí que ela resolveu. E a orla, então, é a região que fica aí ao longo do litoral, das praias, né? Comarca também é um território submetido à autoridade de um juiz de direito. Seu caderno tá aqui dele. Então, apenas lá no final do século XVIII, a Rua do Ouvidor foi definitivo com esse nome, né? Pois era o modo como a população se referia a ele, esse homem, né? E aí ele era juiz da comarca do Rio de Janeiro, certo? E foi morar nessa rua, por isso foi homenageado. Essa rua se modernizou, né? Nos dias de hoje, ela, né, está com novas ruas, comércio, restaurantes. Os jovens gostam de passear pelas calçadas estreitas para olhar vitrines, frequentam cafés, sorveterias, livrarias, né? Os escravizados africanos eram levados por seus senhores para carregar pacotes e fazer companhia às moças que não podiam ficar sozinhas. Então hoje naquela época ela foi a primeira rua a receber iluminação elétrica e foi também a primeira a receber o telefone, né? E no final do século XIX, o Brasil se tornou independente aí então de Portugal. Então essa rua foi citada nas obras literárias de grandes autores como Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis e Pedro Nava, tá? E por isso ela é um registro e também por isso é considerado um marco de memória. Aqui tem a foto, né, da Rua do Ouvidor na atualidade. Já o mercado mais antigo do Pará, que é o mercado aí Ver-o-Peso, né, na região norte do Brasil, no estado do Pará. Então esse mercado aí existe desde 1625, tá? E ele participou de toda a história, então, de Belém do Pará, né? Então, por isso que ele é um marco histórico, tá? O nome Ver-o-Peso é o mais popular, porque vem desde a época da inauguração em 1625. Ele recebeu outros nomes, como Mercado Municipal de Bolonha, de Peixe e Mercado de Ferro, né? Aí tá na imagem, ó, 1870, tá? Legal, né? Hoje, na atualidade, o prédio funciona, ainda o mercado atual, foi construído foi construído aí no século XIX, foi inaugurado em 1901. Ele já passou por reformas, mas mantém a mesma arquitetura, tá? É situado à beira do rio Guajará. Esse daqui é F ou um T? Um T, meu amor. Ele favorece os pescadores e comerciantes que chegam de barco para vender suas mercadorias. A cidade de Belém localiza-se na desembocadura do rio Amazonas e ali as vias fluviais são importantes canais de comunicação para a navegação. Além das bancas dentro do mercado, né, e ao seu redor, do lado de fora, ela é considerada a maior feira da América do Sul. Os produtos oferecidos abastecem não apenas a cidade de Belém, mas também os municípios vizinhos. Há desde gêneros alimentícios, ervas medicinais, roupas, utensílios, artesanatos, né, aí feitos na região norte. O mercado, junto com outras construções históricas do entorno, como o mercado de carne, a Praça do Pescador, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, a Ladeira do Castelo e o Solar da Beira, pertencem ao patrimônio histórico brasileiro tombado desde 1977. Então, olha só, aí tem a imagem, né? Muito bonito, né? Belém é muito bonito. E restaurador é aquela pessoa, o profissional que faz restaurações de objetos, de construções, de fotografias, né, monumentos, que fazem parte aí da história. Então esses profissionais recebem o nome de restauradores. O que esse restaurador faz? Ele faz consertos e reparos de edifícios, objetos
que tem valor histórico e artístico. O seu trabalho começa quando uma pintura, uma escultura, um prédio, uma fotografia, um livro ou um documento sofre algum dano, seja pela ação do tempo ou por acidente, e precisa ser restaurado. Ele trabalha no laboratório de museus, galerias de arte ou bibliotecas e tem que conhecer técnicas e materiais que não estraguem as obras de arte que estão em suas mãos. Deve ainda saber como guardar e conservar essas produções. É uma profissão que envolve várias áreas, como a arte, a ciência, e é necessário ter conhecimento então de arquitetura, urbanismo, desenho, biologia e química. Só um minutinho, muita gente lá fora. Aí a gente vai então para as atividades. Marque um X, alguns marcos de memória brasileiros. Então, os que a gente estudou hoje: a Rua do Ouvidor e o marco Mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará. Por que a Rua do Ouvidor então tem esse nome? Então a prof explicou, né? Porque era um juiz que recebia o nome de ouvidor, porque ele escutava as queixas da população e resolvia os problemas da população. Sobre o profissional responsável para restaurar. Letra A. Qual é o nome dessa profissão? Então, restaurador, né? Onde esse profissional trabalha, o que ele deve conhecer? Então, ele trabalha aí em bibliotecas, laboratórios e galerias de arte. E ele deve conhecer um pouco sobre arte, arquitetura, química, urbanismo, desenho e biologia. Que áreas do conhecimento ele deve dominar, né? Então, ele deve dominar aí a história da arte. Essa profissão é importante? Claro que sim. Ela é importante para preservar a cultura e a história de um país, tá? Vamos para a próxima página, então. Observe o mapa da cidade de Belém, no estado do Pará, e depois responda. Cite o nome do marco de memória localizado nessa cidade. Então, é o Mercado Ver-o-Peso, né? Onde esse marco está localizado? Então, na região norte do Brasil, em Belém do Pará. O nome vem desde a época da inauguração, em 1625. Para que ele foi construído? Então, na época ele foi construído, né? Para ser o mercado onde pesavam as mercadorias, né? Dos comerciantes que moravam ali nos arredores, né? Nos arredores. Por que ele é considerado um marco de memória? Há quanto tempo ele foi tombado, né? Pois ajuda a contar a história de Belém. O prédio conserva a arquitetura original de 1625, certo? E ele foi tombado pela IPAM em 1977. Ok? Aí aqui não é necessário fazer, certo? Então a nossa aulinha hoje termina então na página 151. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades aí. Um bom trabalho para vocês.